E aí, pessoal, tudo bem? Hoje o assunto aqui nós vamos falar sobre artilheiros. Aliás, não sobre artilheiros, mas sobre a falta deles nessa temporada 2025-2026 da Série A, né? Que eu tenho visto aí muitas críticas nas redes sociais, principalmente aí no X, sobre a falta, né, de jogadores artilheiros, né, centroavantes artilheiros na Série A. Não necessariamente centroavantes, né? Porque a gente já viu pontas aí, meias, fazendo muitos gols na Série A nas últimas temporadas, mas de fato, em 2025, 2026, a gente tem visto um baixo número de jogadores ali ultrapassando não só a marca de 10 gols, mas nenhum chegou até agora à marca dos 20 gols, né, na Série A. Eu estou aqui com duas planilhas abertas, nós vamos começar por essa daqui. Qual que é a minha ideia aqui? Eu fiz um levantamento desde a temporada 2019-2020, todos os jogadores na Série A que marcaram 10 ou mais gols. Temporada 2019-2020, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 e atual que é 2025-26. E além disso, o que eu fiz? Eu fiz um comparativo com as demais ligas, as quatro principais ligas europeias, né? Além da Itália, de Inglaterra, Espanha, Alemanha e França, né? Eu até coloquei as fontes aqui que eu usei, tanto o SofaScore quanto a Wikipédia Itália, para fazer esse levantamento aí, que eu acho um levantamento aí que dá um debate bem interessante. Eu tenho visto muitas pessoas falando sobre isso, né? Sobre essa falta de goleadores nessa temporada da Série A, e eu achei interessante, né, e necessário fazer uma pesquisa em cima disso para a gente tentar ter um debate um pouco mais aprofundado, né, com mais argumentação, não necessariamente igual muita gente vê, o campeonato italiano é um cemitério de centroavante, nenhum centroavante rende lá. E a gente vai ver que não necessariamente é isso, mas que de fato é uma temporada que a gente tem visto, não só na Série A, mas também nas outras ligas, uma quantidade menor do que a gente se acostumou, né, de goleadores. E isso chama atenção, né, para a gente poder debater aí possíveis efeitos. Será o que está acontecendo? Uma falta de camisas novas no mercado? É uma questão física, uma questão tática? O que a gente pode levantar que pode estar provocando isso, né? Eu não vou colocar aí uma discussão definitiva, como é que eu posso dizer, um comentário meu que vai cravar o que que é. Minha intenção aqui não é fazer isso, né? Até porque eu não tenho essa capacidade de fazer isso, eu não tenho esse conhecimento, né? Infelizmente eu não tenho, e também não quero ser eu o dono da verdade, longe disso. Eu quero apenas trazer essa discussão para vocês de uma maneira, né, de uma maneira interessante, bem legal mesmo aí para a gente discutir, né, de uma forma mais inteligente, um pouco mais ponderada, e a gente poder ver o que que aconteceu, o que que vem acontecendo, como que foram as últimas temporadas, como que alguns dos times da Série A estão sofrendo com a falta de goleador, e aí eu acho interessante eu passar por cada um dos times, porque de fato a gente vê nessa temporada várias equipes sofrendo com a falta de camisas 9, com a falta de um goleador confiável, e isso sem dúvida alguma influencia também na competição como um todo, porque a gente não tem visto aí goleadores como a gente viu nos últimos anos, e isso, sem dúvida alguma, influencia na quantidade de gols, né? Nós tivemos uma temporada da Série A que teve alguns jogos de fato ruins, né? Mas a gente não pode, né, negar isso, a gente não pode também tentar tampar o sol com a peneira, né? Mas, do geral, foi uma temporada que começou devagar, mas uma temporada que melhorou bastante da Série A. E acompanhando os jogos ali, a gente teve jogos interessantes, a gente teve jogos mais abaixo. Nós tivemos, inclusive, alguns jogos em 0-0 até um patamar acima do que a gente já tinha se acostumado nos últimos anos. Uma Série A com muitos gols. Mas, de toda forma, longe de cair naqueles discursos que a gente vê principalmente no X, é uma liga acabada, é isso, é aquilo. Não, a minha ideia não é isso. Inclusive, se a pessoa está vendo esse vídeo e tem essa opinião, eu recomendo que nem fique no vídeo, porque aqui eu vou tentar trazer um debate um pouco melhor, um pouco menos, como que eu posso dizer, um pouco menos apelativo, né? É, que, é isso que está acontecendo e pronto. Não, não é isso que eu quero aqui. Não é a minha intenção, nunca foi, nem com a página e nem aqui no canal. Mas vamos lá, vou parar de falar sobre esses aspectos aí, porque aqui quem gosta de Série A e gosta de futebol, sem dúvida alguma, vai achar uma bela discussão, né? Então vamos começar a falar desde lá a temporada 2019-2020 e depois passar
por esse gráfico que a gente teve aí o Immobile batendo recordes aí na Série A, que foi o principal artilheiro, uma Série A que tinha também Cristiano Ronaldo na Juventus, Lukaku na Inter, o Caputo numa fase excelente no Sassuolo, Atalanta com Zapata, Muriel, o próprio João Pedro, que depois viria até jogar no Brasil, no Cagliari, a Roma com Dzeko, o Belotti, uma boa fase no Torino, o Atalanta com, além do Zapata e do Muriel, do Ilicic, né, que foi aí um artilheiro importante. Então o que que a gente vê? A gente vê muitos times com goleadores importantes, inclusive times aí tradicionalmente de meio, de baixo de tabela, como o Sassuolo com Caputo, o João Pedro com Cagliari, o Mancoso com Lecce, né, o próprio Berardi, que é um jogador relevante nesse cenário recente da Série A, Cornelius no Parma, Petanha na Spal, Quagliarella na Sampdoria. Ou seja, essa aí foi, juntamente com 21, 22, foi a temporada que a gente teve mais jogadores ultrapassando a marca de 10 ou mais gols na Série A, né? Superando inclusive a Premier League, a La Liga, a Bundesliga e a Ligue 1. Né? A Bundesliga, bom lembrar sempre que são 34 rodadas, né? A Ligue 1 passou a ser com 34 rodadas a partir de 23, 24. As outras são todas com 38. Em 2021 a gente tem o Cristiano Ronaldo como o grande artilheiro, o Lukaku novamente na Inter, fazendo seus gols, sendo um cara muito importante para a conquista do título da Inter, né? Antes a Juventus havia sido campeã com o Maurizio Sarri. E a Juventus que inclusive era bem problemática, mas o Cristiano Ronaldo foi ali o vice-artilheiro, só perdeu para o Immobile. E na temporada seguinte, a Juventus viria a perder o Scudetto para a Inter, a gente teve o Cristiano Ronaldo como grande artilheiro. A gente teve também o crescimento do Vlahovic na Fiorentina, o Immobile sempre um cara regular, marcando, atuando em alto nível, sendo um jogador extremamente importante. O Simi no Crotone, é mais um daqueles de times mais alternativos que estão na competição e que conseguem ter jogadores ultrapassando a marca importante de gols. O João Pedro novamente no Cagliari, Zapata na Atalanta, eram times que, de uma forma geral, com muitos artilheiros, né? Passando para, inclusive em 2020 e 21, a Série A só perde para a Premier League com 27. Em 21, 22, a gente volta a ter aí a Série A superando as demais ligas, com 10 ou mais jogadores, com jogadores com 10 ou mais gols marcados. A Série A teve 27 jogadores atingindo essa marca ao todo. Aí a gente teve o Immobile pela Lazio, voltando a ser artilheiro. Vlahovic vai por Fiorentina, depois ele troca a Fiorentina pela Juventus. O Lautaro já é um cara que começa a crescer cada vez mais, desde 2021. Ele já tinha ali uma marca expressiva, né, de gols marcados, 2019, 2020, 14, depois 17, e agora em 21, 22 o Lautaro marca 21 gols. Em 22, 23 a gente tem um crescimento muito importante do Osimhen no Napoli. Foi aí um grande artilheiro, goleador, novamente o Lautaro. A gente destaca aí da Salernitana do Boulaye Dia, que foi esteve entre os principais artilheiros. E depois a gente já tem uma queda maior para os outros. Foi a temporada com apenas 19 jogadores superando a marca. Em 23, 24, o Lautaro assume essa artilharia isolada aí da competição, seguido de Vlahovic, Osimhen, o Giroud no Milan, o Milan que vem sofrendo com falta de centroavante nos últimos anos. A gente não é exagero dizer que o último centroavante que garantia 10 ou mais gols por temporada para o Milan era o Giroud. Era um goleador, um jogador até que eu vi muita gente contestar, mas um jogador extremamente importante por onde passou. A gente já vê ali o crescimento da Premier League, superando ali a Série A, teve 30 jogadores com 10 ou mais gols. Em 24, 25, a Série A segue essa tendência de queda. Que a gente tem o Retegui na Atalanta sendo o artilheiro do campeonato, seguido do Moise Kean, que fez uma bela temporada. Depois Lookman, o Orsolini no Bolonha também, um jogador muito relevante nesse sentido. O próprio Marcos Thuram na Inter, sendo também aí, estando entre os principais goleadores do campeonato. A gente tem até aí o Lukaku, primeiro por Roma, depois por Napoli, mantendo essa artilharia. O McTominay, que é um volante, mas é esse cara que tem essa qualidade de pisar na área, de definir jogadas, e foi muito importante no título do Napoli em 24 e 25. Mas de toda forma, a Série A já foi a liga com menos jogadores ultrapassando essa marca, se comparado com as demais. A gente vê que foi uma tendência de queda nos últimos anos. E
se seguiu em 24, 25. Em 25, 26 isso acabou piorando. Eu estou fechando esse vídeo aqui antes da rodada final do campeonato. Então, no momento, a gente tem o Lautaro com 17, seguido do Marcos Thuram, da Inter, que é campeã, melhor ataque. Depois a gente tem o Douficas do Como, né, o Combo fica redundante, né? Mas um goleador relevante, importante. O Malen, que chega na Roma em janeiro, já assume um posto muito importante no time, sendo esse cara de ataque, de garantir gols, vencer jogos. O Nico Paz, que é esse meia, mas que tem como forte um chute de fora da área, uma chegada forte à área adversária. O Simeone subindo bastante de produção no Torino. O Højlund no Napoli que fez uma temporada muito oscilante. O Napoli teve seus pontos positivos, mas também teve seus pontos negativos. Uma dificuldade muito grande para substituir aí o Lukaku, a forma como o Conte gosta, né, dos seus centroavantes. O Højlund teve um pouco de dificuldade nisso, né? O Lukaku, vamos lembrar, ele sofreu com lesão no início da temporada, depois na reta final teve essa polêmica aí de não se representar e tudo mais. Acabou afetando a temporada do Napoli. O Kristovic na Atalanta, ele e o Scamacca marcaram 10, mas foram jogadores que acabaram revezando bastante ali na posição. E o Scamacca é um cara que sofre com problemas físicos, o Kristovic é um cara um jogador que perde gols, né? Ele marca gols, mas ele também perde gols. O Kenan Wildes, que é um ponta ali pela esquerda na Juventus, e conseguiu uma marca expressiva, mas a Juventus sofreu muito nessa temporada com a falta de um goleador. Mesmo com o Wildes sendo um cara, um jogador importante, um atleta extremamente relevante, a pressão ficou toda nele para ser esse goleador, ser esse cara importante, e isso acabou atrapalhando um pouco a temporada da Juventus, porque tirando o Wildes, que é um cara novo, que vai oscilar, e o Chico Conceição, que fez alguns bons jogos, mas também é novo, naturalmente oscila, a Juventus não contou com um goleador confiável. Eu vou falar disso mais para frente. A gente teve o Keynan Davis na Udinese, esse sim fazendo uma temporada muito boa, marcando gols, sendo determinante para a campanha sólida da Udinese. O McTominay no Napoli volta a ser volta não, segue, né, sendo um jogador que te garante muitos gols por temporada, mesmo sendo esse volante, é um volante que pisa na área adversária, que tem essa chegada, seja na bola aérea, pelo chão, é um jogador que ficou ainda mais pronto quando veio para o futebol italiano. E o Orsolini, que faz uma temporada também bem oscilante no Bolonha, mas está aí nessa lista aí com ao todo 13 jogadores. E se a gente for comparar, a Série A teve 13. A Ligue 1, que tem menos rodadas, teve 15 jogadores ultrapassando essa marca. A Bundesliga, 17. Premier League, 19. La Liga, 20. Ou seja, de fato, uma temporada bem pior da Série A, se comparado não só com as outras ligas, mas também com os últimos anos. O que faz a gente refletir aí sobre o porquê que está acontecendo isso, por que a gente está tendo essa falta de jogadores goleadores, né, no campeonato. Se você observar bem, você vê que não tem nenhum jogador do Milan nessa lista aí, porque nenhum passou dos 10 gols na Série A. A gente tem o Rafael Leão e o Pulisic fazendo uma temporada extremamente oscilante, jogadores que estão sendo muito criticados, inclusive, principalmente o Rafael Leão, até mesmo por uma questão comportamental ali em campo, um jogador que está bem desligado ultimamente nos jogos. E o Milan trouxe aí na janela de janeiro o Fulkrug, mas que não deu resultado até o momento. O Santi Giménez chegou em janeiro ainda do ano passado, né? Não conseguiu corresponder até hoje, um jogador que não marcou ainda nessa Série A, sofreu com problemas físicos, é verdade. Então isso tudo aí acaba contribuindo para uma competição de poucos goleadores. Vamos passar aqui agora para os times, aí eu vou tentar entrar de uma forma mais específica. A gente pega aí a Atalanta. A Atalanta é um time que sempre teve goleadores importantes, confiáveis nos últimos anos. Teve ali o Ilicic, que não é ali necessariamente um 9, mas que era um cara com essa veia goleadora. Muriel. Em 21, 22 foi uma exceção, porque teve o Pasalic como esse goleador, sendo que ele é um volante, um meia, mas que é um cara que pisa na área. Lukman, que já não está mais na Atalanta, o Reteg, o Scamacca, né? O Scamacca sofreu muito com problemas físicos. O Reteg saiu, né? Foi vendido pela Atalanta depois de uma temporada muito boa no ano passado, na última temporada, né? E essa temporada aí o Scamacca nem sempre foi esse cara, esse goleador que garantiu gols sempre. Ele andou sofrendo com problemas físicos. Teve o Kristovic aí, que é um cara que perde gols, não se provou ainda ser esse goleador tão confiável, apesar de ser um incômodo para as defesas adversárias.
O Bolonha nos últimos anos, não vou dizer que o Bolonha foi tão ruim, porque o Bolonha manteve uma média, um jogador com gols, tendo o Orsolini aí, apesar de fazer uma temporada pior que a última, garantiu gols pro Bolonha, que tem aí no Santi Castro no ataque, mas que nem sempre foi titular absoluto, porque o Vincenzo Italiano é um técnico que roda muito o elenco, dá chance para muitos jogadores, mas o Santi Castro é um nome bom para a gente ficar de olho, né, nessa sequência do Bolonha. É um jogador que fez seus gols na Série A, foi um camisa nova importante. Eu acho que foi uma temporada de destaque, mesmo que o Orsolini tenha sido esse artilheiro. A Fiorentina teve o Moise Kean caindo muito de rendimento nessa temporada. O Kean, ano passado, tinha feito uma temporada fantástica. Nessa, sofreu com problemas físicos e sofreu também com a falta de um momento bom que ele teve na última temporada. Falta de conseguir colocar a bola na rede. O Kim sofreu muito, perdeu muitos gols. Tecnicamente não estava no melhor momento dele. A gente teve aí o Gudmundsson e o Kim dividindo essa artilharia, mas a gente esperava muito mais do Kim, que é um jogador que saiu muito valorizado da última temporada. Nessa já não conseguiu. A Inter mantendo aí uma tendência de jogadores passando da marca dos 20 gols. Foi o Lautaro, que inclusive ele teve problemas com lesões também, mas sempre que esteve em campo é um cara que garante, é um jogador que garante gols. Um atleta extremamente importante para a forma de jogar da Inter nos últimos anos, um jogador que vem sendo cada vez mais completo. A Juventus é interessante observar, porque a Juventus sai de Cristiano Ronaldo, depois ela busca o Vlahovic para ser esse camisa 9 confiável, um jogador que vai te garantir aí muitos tentos numa temporada, e o Vlahovic vem sofrendo muito, não só com questões físicas, mas também não vem jogando tão bem quando nas poucas oportunidades que vem tendo. O que levanta aí muitos questionamentos. A Juventus vai renovar com o Vlahovic? Não vai? Ele vai sair? Ele vai ficar? O contrato dele vence agora no meio de 2026 e tá aí. Até o momento a gente não tem uma definição do que vai acontecer. Então essa responsabilidade acabou caindo muito no Wildes, porque a gente teve o Jonathan David chegando na Juventus para essa temporada que não correspondeu. A gente teve o Opendá, que foi pior ainda, inclusive vem sendo pouquíssimo utilizado pelo Luciano Spalletti, parece completamente fora do projeto. Não conseguiram desempenhar um bom papel. A gente teve também o Zé Grova, que chegou, mas aí é um ponta, não é tanto um goleador, mas que foi também uma contratação que não deu certo. A Juventus vem sendo muito criticada na figura do seu diretor, né, do Damien Comoli, por não ter feito um mercado que atacou a necessidade do time de ter um goleador. O Spalletti vem sofrendo muito com isso e a responsabilidade acabou caindo toda no Wildes, que mesmo fazendo uma bela temporada, oscilou, é garoto, naturalmente vai oscilar. Inclusive eu vi muitas críticas assim, também pesadas aí nas redes sociais, né, porque eles no Twitter, no X, né, é mestre, a gente vê as pessoas criticando os jogadores, né, com alguns termos pejorativos e tudo mais, e eu não vou entrar nessa onda. A Lazio, que sempre teve no Immobile uma figura de garantir pontos, garantir jogos, é um artilheiro extremamente confiável. Depois teve na última temporada o Tati Castejanos e o Pedro, né? O Pedro que muitas vezes vinha do banco, garantindo pontos, fazendo gols. Nessa temporada, a Lazio teve todo um problema de mercado no início da temporada, no início da campanha, não conseguiu ir ao mercado, o que prejudicou muito o time, prejudicou muito o técnico Maurício Sarri, que havia retornado à Lazio, e a Lazio não conseguiu encontrar um camisa 9 de confiança. Tanto é que a gente pega ali o Isaac e o Noslin, que foram aí os artilheiros com apenas 5 gols, é muito pouco, né, para um time que se acostumou com um jogador importante no ataque, é pouco demais. A gente teve a chegada do Ratkov na janela de janeiro, a gente teve a chegada do Daniel Maldini, mas nenhum deles conseguiu suprir esse 9. O Ratkov, inclusive, foi pouquíssimo utilizado. E a Lazio sofreu demais. A Lazio está entre os piores ataques aí da Série A, o que a gente não se acostumou com isso, né? A gente acostumou com o Immobile garantindo pontos, garantindo gols, sendo essa certeza no comando de ataque da Lazio. E a Lazio faz uma temporada muito ruim, protesto da torcida contra o dono Claudio Lotito, e isso tudo acabou refletindo em um time também extremamente inoperante no ataque. Teve uma defesa relativamente boa, com alguns destaques, principalmente o Mário Rilla. O Romagnoli também não foi mal, mas o ataque da Lazio foi inoperante. O Milan é aquilo que eu falei, Leão e Pulisic.
dividem ali a artilharia na temporada, apesar de não terem passado os 10 gols na Série A, no momento que eu fecho esse vídeo. Também não conseguem ser essa certeza de gols para o Milan, que tem aí o Nkunku, que fez uma temporada que teve um ou outro gol aí, mas de uma forma geral uma temporada decepcionante, um investimento importante. Santi Jimenez, a mesma coisa. O Fulcro, que chegou na janela de janeiro, não vai deixar saudades, né? O Milan está bem próximo de garantir vaga na Champions e deve buscar aí um centroavante na próxima janela. O Napoli, que eu comecei a falar, teve aí na figura do Højlund como esse principal atacante do time. Só que o Højlund não conseguiu suprir tão bem aí essa saída do Lukaku pela forma do Napoli jogar, né? Porque o Lukaku é esse cara que faz um pivô, ele tem qualidade, ele tem velocidade para fazer um pivô, fazer essa parede. O Højlund já vem sofrendo um pouco mais com isso, né? Inclusive eu já vi críticas, aí, inclusive ao Conte, por tentar emular aí o que o Lukaku faz no Højlund. O Højlund, ao mesmo tempo que ele consegue produzir dessa forma, ele também erra bastante. Tá tendo essa dificuldade. Ele foi um jogador que oscilou ao longo da temporada. O Napoli ainda buscou o Giovani, o brasileiro que estava no Verona, como um destaque, um goleador importante, mas chegou no Napoli em janeiro, não teve tanto espaço ainda, não se encontrou. O Alisson Santos, que foi ótima novidade, vem fazendo bons jogos no Napoli. O Napoli buscou ele no Sporting, mas ele é mais um ponta, né? Não é esse camisa 9 necessariamente. A Roma, que teve aí nas últimas temporadas goleadores, voltou a ter, mas até janeiro não tinha, porque o Evan Ferguson e o Dovbyk, eles não estavam conseguindo garantir esses gols, estavam sendo bem criticados e tudo. O Gasperini queria essa figura de um 9 confiável, e a Roma foi achar no Malen, né? Foi buscar o Malen lá no Aston Villa, e ele chegou aí como um goleador, de uma forma, eu diria até que inesperada. De janeiro até agora, o Malen já fez 14 gols, é, a Roma caminhando bem aí para voltar à Champions, muito se deve a esse impacto muito bom do Malen no time. A gente, agora passando para o Sassuolo, nos últimos anos teve Caputo, Berardi, Scamacca, Pinamonti, o Laurienté, inclusive renovou há pouco tempo, um jogador, muito bom jogador. Nessa temporada a gente não teve nenhum passando dos 8 gols, né? É, ou necessariamente, ou seja, não chegou nem às 10 gols, que é o Berardi e o Pinamonti. O Berardi é esse jogador histórico já do Sassuolo, ídolo histórico, uma bandeira, capitão. E o Pinamonti, eu diria que fez uma temporada abaixo, né? Tanto que a gente já está acostumado, um jogador que eu confesso que esperava um pouquinho mais dele no Sassuolo. Um jogador que tem qualidade, tem suas limitações, mas costuma garantir ali alguns gols na temporada. O Torino, que acostumou, né, ter o Belotti aí como artilheiro, né, no em 2019, 2020. Depois já vem tendo números parecidos com o que o Simeone vem conseguindo nessa temporada, né? Um Torino que brigou para não cair em determinado momento da temporada. Tem o Marco Baroni saindo, e o Roberto da Versa chega e recupera muito bem esse time do Torino, que de fato é um time para brigar mais, no mínimo para o meio de tabela, né? Não é um time limitado assim para brigar para não cair. Mas a ideia desse vídeo é isso, é trazer um debate justamente bem fundamentado, né? Eu tentei buscar essas estatísticas aí para a gente ver que o número de artilheiros na Série A caiu nos últimos anos. Vamos torcer para que o mercado agora a gente possa ver novidades chegando em clubes como o Milan, como o Lazio, como o Juventus, para que ver jogadores aí para garantir mais gols para esses times, sendo artilheiros mais confiáveis. O próprio Napoli, aí vamos ver o que vai acontecer nesse mercado. Conte fica, o Conte sai, provavelmente no momento que eu estou fechando esse vídeo, as notícias são de que o Conte deve sair. Inclusive, é um candidato forte a assumir a seleção italiana. E vamos aguardar então o que os times vão fazer, quais serão as movimentações de mercado. E a gente espera aí que a gente tenha uma Série A na próxima temporada com maior número de artilheiros, mais camisas 9 decisivos, né, como a gente teve aí nos últimos anos. E é isso, eu acho que enriquece muito a competição a gente ter esse tipo de artilheiro, e a gente viu muito pouco artilheiro desses times de meio para baixo de tabela. A gente teve ali apenas o Davis, né, na Udinese, que foi esse jogador que marcou gols e tudo, mas nos outros times a gente teve uma escassez disso. E a gente precisa mais. Nas últimas temporadas a gente viu Enzolá no Spezia, a gente viu Arnautovic no Bolonha, João Pedro no Cagliari,
O Caprari no Verona em 21-22, você pega ali o Barak também no Verona que colocou ali gente na artilharia entre os principais artilheiros ali, Bonazzoli na Salernitana e tudo mais. Na Série A, historicamente, a gente tem essa figura desse artilheiro, desse goleador, até mesmo de times de meio para baixo de tabela, e a gente não viu nessa temporada. Vamos torcer para isso melhorar na próxima temporada, na próxima época aí, e ver quais serão as movimentações, se teremos muitas mudanças de trabalhos, muitos técnicos novos. Vamos aguardar. Aliás, uma informação importante, que desde a temporada 90-91, a gente, quando o Vialli foi o artilheiro do campeonato com 19 gols, de lá para cá, toda vez, todas as edições da Série A, o artilheiro ultrapassou a marca ali dos 20 gols, né? Pelo menos bateu ela. O que mostra que essa temporada vem sendo uma exceção aí nesse termo dos goleadores. É isso, um abraço e até a próxima. E lembrando, deixa o like no vídeo, se inscreva, comente, compartilhe e até breve.